Vamos lá então, pessoal. A plataforma que a gente vai estar utilizando para criar a nossa ficha é o JotForm, tá? Existem várias outras alternativas aí no mercado, como o Google Forms, que é muito utilizado. Essa daqui também, que é a Responde.app. É uma plataforma brasileira que eu quis trazer aqui para vocês mais a título de curiosidade. Ela tem algumas ferramentas interessantes aqui para o nosso público, como pagamento via boleto, campo de CPF, mas ainda é uma plataforma nova, não tem muitas funcionalidades. E para mim, sem dúvida nenhuma, o JotForm, além de ser uma plataforma bem madura já no mercado, oferece várias ferramentas legais aí para a gente trabalhar, tá? Então, se você ainda não tem uma conta, é só clicar aqui em cadastrar com e-mail. Como eu já tenho, eu vou acessar minha conta. E a gente já cai aqui no painel, vou clicar em criar formulário. Ele vai me perguntar se eu quero começar um do zero ou usar um modelo, tá? Eles têm vários modelos prontos, então pode ser interessante caso você queira começar com alguma coisa já pronta. Mas eu vou clicar em começar do zero. Ele me pergunta qual o layout que eu quero utilizar. Então ele tem o layout clássico, que é aquele que a gente já está acostumado, no estilo Google Forms mesmo. Ele tem esse formulário cartão, que é um formulário por etapas, fica bem legal, bem interessante, também vou mostrar para vocês depois. Mas eu vou começar com o clássico. Ele já puxou a minha logo aqui, porque eu já tinha definido isso antes, mas se é a sua primeira vez acessando aqui, ele vai te pedir para fazer o upload dessa logo. E aí, a hora que eu clico em cima, ele já me dá algumas opções aqui, tá? Como, por exemplo, diminuir o tamanho. E aí, aqui está o nosso formulário. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é vir aqui e alterar o título dele para ficha de anamnese. Você pode incluir um subtítulo aqui também, se quiser dar mais informações para a pessoa que vai estar preenchendo. E aqui, agora, a gente vai começar a adicionar os elementos. Então, vou clicar aqui no botão de adicionar elemento. E aqui tem uma série de opções que a gente pode estar adicionando, tá? Nome, um elemento de agendamento, até lista de produtos, espaço para texto, enfim, tem vários e vários elementos aqui que você pode estar adicionando conforme a sua necessidade, tá? Não vou passar por todos, porque a ideia é dar só um panorama geral aqui para vocês. Mas então, primeiro, vamos começar aqui arrastando o nome. Seu nome, por exemplo. O que mais que a gente pode pedir para a nossa cliente? Então, é interessante puxar aqui um elemento de número para pedir o CPF dela. E aí você vê aqui que ele tem um textinho aqui indicativo para a pessoa, né? Para ajudar ela na hora do preenchimento. Para alterar esse texto é só você vir aqui nesse botão de propriedades. E aí aqui em avançado você consegue alterar a dica de conteúdo. Então você poderia deixar algo assim, por exemplo, só para a pessoa entender o formato certinho. O que mais podemos fazer aqui? Uma coisa legal é utilizar a tabela de entrada para a gente criar um histórico de saúde. Então, por exemplo, aqui, vamos colocar histórico de saúde. E aí, para a gente editar a nossa tabelinha, também vamos clicar em propriedades. Aqui na parte de campos, a gente tem algumas opções diferentes aqui para esse tipo de tabela, tá? Como ela está hoje, agora, aliás, é o botão de opção. Então, a pessoa só vai conseguir selecionar uma resposta por linha. A gente também tem essa opção de caixa de seleção, onde ela consegue selecionar várias respostas por linha. Mas agora, vou manter nesse botão de opção aqui. E aqui, o mais importante dessa tabela que eu queria mostrar para vocês são as linhas e as colunas. Nas linhas, você vai escrever as perguntas que você quer que a sua cliente responda. Então, alérgica X. Ou, por exemplo, já realizou o procedimento antes. E aí, claro, aqui você pode adicionar quantas perguntas você quiser. A tabela vai se ajustando. E aqui nas colunas podemos deixar, por exemplo, sim e não. E aí já fica bem fácil da pessoa preencher aqui. Você pode aproveitar esse formulário, essa ficha de anamnese, para também conhecer um pouquinho mais da sua persona. Fazer perguntas sobre como ela conheceu o seu serviço, qual a idade dela, renda média, qualquer coisa que seja importante para você. E aí você pode usar isso para te ajudar na hora de bolar aí as suas estratégias de marketing depois. Uma coisa legal é você adicionar aqui no final da sua ficha. Vamos pegar aqui um elemento de múltipla escolha. E aqui, igual eu falei, você pode, como conheceu. E obviamente editar aqui as opções, você também pode adicionar mais opções. E até adicionar uma opção outros aqui, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês, que é interessante você deixar aqui no final, é, por exemplo, um termo de consentimento. Então vou deletar todas as outras opções, vou deixar só uma. E aqui você poderia colocar alguns
termos que a sua cliente tem que estar ciente e que ela tem que estar de acordo. Por exemplo, eu autorizo o uso da minha imagem, então é interessante caso você tire fotos da sua cliente, vá publicar depois, sabe, só para ela estar ciente e para ela estar de acordo também, igual eu falei. Por fim, um negócio bem legal, se a gente vier aqui na aba de widgets, a gente consegue arrastar um campo de assinatura. Então, esse aqui é um grande diferencial do JotForm, é uma ferramenta que eu gosto bastante. Fica um jeito fácil da pessoa deixar uma assinatura tanto no celular ou no computador, ali, antes de enviar o formulário, ela consegue, tanto com o dedo ou com o mouse, assinar aqui. Então, é um grande diferencial aqui do JotForm. Igual eu falei, pessoal, aqui a gente tem vários e vários elementos, vai depender um pouco da sua necessidade, mas eu só queria trazer um panorama geral aqui para vocês. Agora, se a gente vier aqui nesse botão do lado direito em Designer de Formulários, você tem um controle da parte visual do seu formulário. Então ele tem aqui alguns temas prontos, você consegue alterar só a cor da página, só a cor do seu formulário, cor da fonte. Tem alguns temas prontos aqui com imagem de fundo. Aqui em estilo você consegue determinar a largura, o tamanho da fonte, enfim, toda a parte visual vai ser feita aqui no Designer de Formulários, tá? Isso daqui você vai adaptar conforme a sua marca pessoal. Não recomendo fazer nada muito fora da caixa, algo que faça sentido para sua marca, mas ao mesmo tempo mantendo uma identidade aqui clean para passar até mais credibilidade para a sua cliente. Aqui na aba de configurações também não vou passar por tudo, mas tem algumas coisas interessantes. Aqui é só parte do título. Os e-mails você já vai receber automaticamente um e-mail quando alguém preencher o seu formulário, tá? Mas você pode adicionar aqui outras automações se você quiser. Essa parte das condições lógicas é um pouco mais avançada. Você pode exibir e ocultar um campo, dependendo da resposta da pessoa, então você consegue definir algumas regrinhas aqui. A página de agradecimento é legal, você dá uma editada, você pode até colocar alguma imagem personalizada, de repente algum link que faça sentido para você, ou então caso você tenha um site, você também tem a opção de redirecionar essa pessoa para um link externo, depois que ela preencher o formulário. Aqui algumas integrações com outras plataformas, como por exemplo aqui o Google Planilhas, tá? Você consegue enviar esses dados que estão sendo preenchidos aqui no formulário para uma planilha do Google e tem centenas aqui de integrações, também é uma grande vantagem do JotForm. E aqui tem outras opções um pouco mais avançadas, também não vamos entrar em detalhes agora. Na aba de publicar é a última etapa e aqui ele já nos fornece o link e obviamente esse link seria o que você compartilharia com a sua cliente para ela preencher a sua ficha. Vou abrir ele aqui em uma nova guia para a gente ver como é que ficou. E ele ficou assim, obviamente bem simples, mas é uma ferramenta excelente para criar esse tipo de formulário. Agora, se eu voltar aqui para a aba de criar e abrir o Designer de Formulários, na aba de Layout a gente consegue fazer essa alteração. Então agora eu vou alterar o meu formulário para o formato cartão. Ele vai atualizar a página. E agora perceba que ele separou uma pergunta por cartão. As perguntas são as mesmas, o modo de você editar isso aqui é exatamente o mesmo. Você também pode, por exemplo, vir aqui, percebe que ele está em inglês, né? Então você pode vir e alterar o texto, como próximo e anterior. E aí, editar a sua página de boas-vindas, que é a primeira página que vai aparecer, eu já vou mostrar para vocês. Aqui o subtítulo, a ideia é exatamente a mesma, tá? Você consegue alterar cores do botão, exatamente igual. A única coisa que muda é o formato de apresentar essas perguntas para sua cliente. Então, se eu vier aqui em publicar novamente, vou abrir uma nova guia. E agora perceba que ele mudou bastante o formato. Igual eu falei, você colocaria aqui a sua logo, alteraria as cores. Mas vamos clicar aqui em começar. E agora a gente consegue ter esse novo formato aqui de preenchimento. Eu estou só apertando o Enter, ele já pula para a próxima pergunta. Então fica bem dinâmico da pessoa preencher, caso faça sentido aí para o seu negócio. Aqui o nosso termo de consentimento, também bem importante. E por fim, a assinatura. A pessoa digitaria aqui, escreveria aqui e clica para enviar. Aqui ele só pede uma confirmação de que você está assinando o documento. Então vou clicar em assinar. E pronto, já foi enviado. Agora, um último detalhe aqui que eu esqueci de mencionar para vocês. É uma coisa bem importante. Principalmente aqui, por exemplo, num campo de termo de consentimento. Você precisa garantir que clicou aqui em propriedades e tornou essa pergunta obrigatória. Porque você, obviamente, quer que a pessoa clique aqui para enviar a sua ficha de anamnese, tá? Então, lembre-se de tornar todas as perguntas obrigatórias. Agora, por fim,
Outra coisa bem legal aqui do JotForm, se eu voltar aqui para o meu painel, consigo já ver o primeiro envio aqui, que foi o que eu acabei de fazer. Se eu clicar em cima dele, ele vai abrir uma tabela com todas as respostas de todo mundo que já preencheu o meu formulário. Então você consegue ter uma visão aqui geral das respostas que as pessoas estão dando. E uma coisa bem interessante, por exemplo, se eu pegar aqui o histórico de saúde, clicar nessa setinha, eu consigo resumir isso daqui em um gráfico. Então você consegue ter uma análise mais visual das respostas, tá? Obviamente aqui só tem uma em cada, porque eu só fiz um envio, mas à medida que você for recebendo mais e mais respostas, esses gráficos aqui podem ser bem úteis também. Então era isso, pessoal, uma forma simples e prática de você criar uma ficha de anamnese digital com um campo de assinatura e, obviamente, você pode mandar essa ficha para sua cliente antes mesmo dela chegar no seu consultório, para você analisar as respostas dela e ver se até se faz sentido ela fazer aquele procedimento, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.